número 41, vamos refletir sobre princípios para uma vida vitoriosa. É uma série de mensagens que a gente vai começar hoje. Gênesis 41, a partir do verso número 37. Queria refletir com vocês hoje sobre o tema desistir nunca. Princípios para uma vida vitoriosa, desistir nunca. Diz assim o texto sagrado, Gênesis 41, verso número 37. Este conselho foi bom aos olhos do faraó e aos olhos de todos os subordinados. Então o faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Depois o faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. Comandarás a minha casa, todo o meu povo se governará por tua ordem. Somente no trono serei maior do que tu. E o faraó disse mais a José: eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou da mão seu anel de selar, colocou na mão de José, vestiu de traje de linho fino e lhe pôs uma corrente de ouro no pescoço. Além disso, ele o fez subir a sua segunda carruagem e conclamava diante dele: ajoelhai-vos. Assim o faraó o colocou sobre toda a terra do Egito. E o faraó disse assim ainda a José: eu sou o faraó, mas sem teu aval ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. O faraó deu a José o nome de Safanate-Paneia, e por mulher a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois disso José viajou por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. E José saiu da presença do faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. Durante 7 anos de fartura, a terra produziu muito. E José juntou todo o mantimento dos 7 anos produzido na terra do Egito e o armazenou nas cidades, e armazenou em cada cidade o mantimento dos campos dos arredores. Assim José estocou muitíssimo trigo como areia do mar, até que parou de contar, porque não podia mais contá-lo. Antes que chegasse o ano da fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu o nome de Asenate, filha de Potífera. 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filho de Potífera, sacerdote de On. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa de meu pai. Ao segundo ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então acabaram os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, porém havia comida no Egito, em toda a terra do Egito. Depois, quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou ao faraó por comida. Então o faraó disse aos egípcios: ide a José e fazei o que ele vos disser. De modo que, estando a fome sobre toda a terra, José abriu os depósitos e passou a vender aos egípcios, porque a fome prevalecia na terra do Egito. Também vinha ao Egito gente de todas as terras para comprar de José, porque a fome prevalecia em todas as terras. Amém. Você lê a história de José, aqui é o ápice da história de José. Aqui a gente já chega praticamente no final da história de José. E às vezes, meus amados irmãos, a gente pensa que uma vida de vitória, uma vida vitoriosa, ela é feita pelo passe de mágica, não é verdade? Uma malfadada teologia que hoje está aí em vigor, chamada teologia da prosperidade, para alguns com opção positiva, como um slogan de uma igreja aí: pare de sofrer, né? Vem ensinando esse tipo de coisa, de que simplesmente pelo fato de nós sermos filhos de Deus, nós não iremos mais sofrer, não iremos mais ter problemas, não iremos enfrentar dificuldades. E
isso é engodo, isso é uma coisa antibíblica. A vida é composta por lutas, a vida é composta por batalhas. Não existe uma fórmula para se chegar ao sucesso. O Rogério Caldas escreveu um livro chamado Sucesso é Dor. Para você chegar no ápice, você precisa sacrificar algumas coisas. Algumas coisas vão ficando no caminho. Ninguém chega de um dia para o outro ao ápice. A gente lê a história de José aqui e tudo é muito bonito, né? Quando você chega, José se torna o governador do Egito. Ele se torna o segundo além de Faraó, a ponto de Faraó entregar o anel na mão dele e falar: sem que você fale alguma coisa, nada se fará do Egito. Mas a gente se esquece que antes de José chegar nesse momento, José passou por inúmeros percalços da sua vida. José, começa a história de José em Gênesis capítulo 37, depois se você puder você leia. Gênesis capítulo 37 apresenta José com 17 anos de idade. José começa trabalhando. José era supervisor dos seus irmãos, mesmo sendo mais novo. Os irmãos mais velhos iam, faziam um monte de besteira, e o pai colocava José como responsável pelos seus irmãos, e José trazia notícia dos irmãos para o pai, dizendo que os irmãos estavam fazendo besteira. E Deus deu um sonho a José, dizendo que José seria o cabeça da casa, no sentido de liderança, no sentido que ele seria o mais próspero. E naqueles dias isso era o contrário. Nós sabemos que o primogênito, de fato, tem o direito da herança, o direito da liderança, mas José era mais novo e mesmo assim Deus o havia escolhido para isso. Mas José começa a sofrer pelos seus irmãos, e os seus irmãos então pegam José e o vendem como escravo. José é levado escravo, vendido pelos seus próprios irmãos. Imagine o trauma na cabeça de um jovem de 17 anos ser vendido pelos seus próprios irmãos com 17 anos de idade. Se fosse nos nossos dias, seria preciso dar tratamento psicológico aí durante 500 anos para sanar esse trauma. Com todo respeito, porque às vezes nós ficamos sentados no nosso cantinho da lamúria e fica assim: ó céus, ó vida, que tudo dá errado, que nada acontece. José foi vendido como escravo, os irmãos dele venderam, mas nem assim ele entregou os pontos, ele continuou acreditando, perseverando diante do Senhor. E ele chegou então na casa de um oficial lá do Egito, chamado Potifar, e lá ele foi o maior na casa de Potifar. Os empregados dele, dentre os empregados de José, foi uma espécie de mordomo da casa. Mas sabe o que acontece? A mulher do cara se apaixonou por ele. A mulher do cara ficou com um desejo incontrolável sobre ele, queria ele. Diz o texto bíblico lá em Gênesis capítulo 41, se me falha a memória, no início, que José era belo, tinha uma aparência bela, e a mulher fica doida. A mulher de Potifar é a mulher que tem relações com ele, e quer ele de qualquer maneira. E o José foge do negócio, mas a túnica dele fica lá, e a mulher diz que ele tentou o quê? Estuprar. E aí sabe o que acontece? Quando o cara chega, José é preso, vai lá para o plano, até que Faraó tem um sonho, e antes disso ele já tinha interpretado os dois sonhos de dois companheiros de prisão. Então ele levava a presença de Faraó, mas dos 17 anos até os 30 anos, José sofreu todo tipo de percalço que a vida podia oferecer a ele. O texto que nós acabamos de ler diz que José foi levado à presença de Faraó aos 30 anos de idade. Ele inicia com 17 anos de idade sofrendo e vai até os 30. Imagina isso. 13 anos de dor, de solidão, distante das pessoas que amava, distante de todo mundo, sofrendo, padecendo e calado. Você não vê uma murmuração da boca de José. Você não vê uma palavra contra quem for. Muito pelo contrário, José persevera diante do Senhor. Por isso, irmãos, eu queria desfazer nessa noite esse mito, esse paradigma que foi criado de que o sucesso das nossas vidas, as vitórias das nossas vidas, vem simplesmente pelo fato de nós sermos crentes, de nós sermos servos do Senhor. Isso é um mito, isso não existe. Existem princípios bíblicos para que a gente tenha uma vida próspera. É evidente que Deus abençoa aqueles que nele crê, mas aqueles que fazem por onde? O Paulo vai escrever lá sua carta lá aos Tessalonicenses e vai dizer: aquele que não trabalha,
existe. Vamos trabalhar, meu filho. Sucesso é dor. Se você não estudar, se você não levantar cedo, se você não suar a camisa, você vai chegar a lugar nenhum. Nenhum. Isso é a historinha da carochinha que pelo passo de mais as coisas vão acontecer. Isso é conto de fadas, isso é Alice no País das Maravilhas. A vida é dura e a gente tem que jogar duro com ela. Alguns princípios que eu queria destacar da vida de José e queria que você aprendesse junto comigo sobre eles nessa noite. O primeiro motivo para a gente não desistir, para a gente continuar perseverando, esperando o tempo de Deus para nossas vidas, para nós alcançarmos o sucesso, ter uma vida vitoriosa, uma vida melhor, é nós perseverarmos em fazer o bem, perseverarmos em ter caráter. Se você reparar, eu falei para você que José, dos 17 até os 30, ele em nenhum momento fala algo contra Deus, em nenhum momento ele faz mal a alguma pessoa, em nenhum momento ele deixa de ser trabalhador, em nenhum momento ele deixa de ser honesto, em nenhum momento ele deixa de fazer o bem. Ele se usa das circunstâncias da vida dele para ficar se comiserando e se justificando nos seus atos errados. Muito pelo contrário, José continua sendo um homem de caráter, continua sendo um homem íntegro, continua sendo um homem honesto, um homem honrado, trabalhador. E meus amados irmãos, o que eu tenho visto muitas vezes é que a gente inicia a carreira bem, a gente inicia a caminhada bem, mas o problema não é iniciar, o problema é terminar. Porque você inicia bem, você inicia a corrida bem, mas quando começa a ter os problemas, começa a ter as dificuldades, começa a ter as intempéries da vida, aí começa as murmurações. Vou te dar um exemplo bíblico sobre isso. Primeiro, Saul. O texto diz lá que o rei Saul, quando ele foi ungido rei sobre Israel, ele estava entre os reis profetas profetizando. O Samuel, quando unge Saul, Deus fala que escolheu um homem alto, alguém capaz de governar o povo. E o Saul começa bem, ele começa com uma vitória sobre os filisteus, porque ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a Deus, a coisa começa bem. Mas Saul começou a deixar suas vontades se imperar. Deus fala para ele: Saul, espera Samuel para Samuel sacrificar. E Samuel então demora a chegar no lugar onde Saul está, e Saul simplesmente acha que pelo fato dele ser rei, ele pode fazer o que ele quiser. Então ele vai e sacrifica no lugar de Samuel, e Deus o abandona, porque Saul se tornou alguém displicente, desobediente, e ainda tem a cara de pau de, depois de desobedecer a Deus, de falar: sabe o que para Samuel? Samuel, eu não posso ficar mal com os anciãos do meu povo, os príncipes do meu povo, eu não posso ficar mal, Samuel. Vem cá, se abraça comigo aqui, vamos passear por entre eles, para eles saberem que está tudo bem entre mim e Deus. Vamos fazer, dando de 7-1, Samuel. Vamos fingir que está tudo bem com a gente aqui, Deus, e as coisas vão ficar resolvidas. Outro que iniciou a carreira bem, Salomão. Salomão iniciou a carreira dizendo a Deus: Senhor, me dá sabedoria para governar esse povo. Senhor, me ajuda a ser temente a Ti. Salomão foi o homem mais sábio que começou a vida assim. Mas infelizmente a sabedoria de Salomão, a inteligência dele, levou ele para os caminhos tortuosos. Sabe o que ele começou a fazer para não ter guerra? Ele descobriu uma coisa interessante. Depois os militares, aí, o pessoal da Idade Média, começou a copiar isso de Salomão. Sabe o que Salomão fazia para não ter guerra contra as nações? Ele casava com uma mulher de um outro rei, uma filha do rei, uma princesa, alguém, e aí fazia aliança de uma nação com a outra. Ele fez isso com o Egito, ele fez isso com a Síria, ele fez isso com um monte de nação. Está na Bíblia, só para você ver. E aí, o que começou a ter dentro de Israel? Os deuses das mais diversas religiões começaram a entrar em Israel, começou a haver a idolatria, começou a haver prostituição em Israel. Deus então abandonou Salomão, porque Salomão tinha desviado seu coração dele. Mas o José não, irmãos. O José começou de novo tudo. O José manteve sua integridade, o José manteve sua vida diante de Deus. Primeira coisa que eu queria destacar e que você guardar no seu coração é exatamente isso: não distorça o seu caráter pelas situações que você está passando. Ah, pastor, eu estou tendo injustiçado, isso me dá motivo para agir.
A pessoa fica sem entender. Pô, eu faço mal, cara, eu faço o cara me faz bem. Pô, não entendo isso. Não se justifica um erro com outro erro. José foi fiel até o momento do seu ápice, até o final da sua vida. Talvez José no Antigo Testamento seja a maior tipologia da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Talvez no Antigo Testamento não existe um homem mais parecido com Jesus do que com José. A Bíblia não relata sequer problema na vida de José. Procura uma coisa só sequer. E meus amados irmãos, a gente às vezes usa de subterfúgio para justificar os nossos erros. Primeira coisa que você deve aprender junto comigo é exatamente isso. Segunda coisa, para nós não desistirmos nunca, a gente precisa esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós vivemos no século XXI e a gente vive numa sociedade extremamente, onde todas as coisas são rápidas. Você tem todas as coisas por acesso a um clique hoje na internet. Informação hoje é rápida, você tem qualquer momento. Hoje você, quando vai para uma consulta de um médico, você já vai para o médico tendo antes pesquisado por inúmeros sites a opinião de vários médicos sobre os sintomas que você tem. Você hoje, quando ouve qualquer uma coisa, você já tem diversas opiniões sobre aquele assunto, porque você já tem acesso a todo tipo de informação possível a um clique na internet. E meus amados irmãos, a mesma coisa também quando nós vamos comprar comida. A gente quer tudo o quê? Rápido. Você fica 5 minutos na fila do McDonald's, você já fica desesperado, reclamando do atendente, reclamando do cara que está fazendo a conta. Você vai no banco, você quer que o banco seja o quê? Rápido. A gente quer todas as coisas rápidas e a gente pensa que Deus também funciona assim. A gente quer que Deus haja no nosso tempo, da nossa forma, como nós queremos, e as coisas não funcionam assim. José, dos 17 até os 30 anos, passou um aperto terrível. A gente leu um texto ainda agora, no culto, sobre a mulher do fluxo de sangue. A mulher ficou 12 anos tendo hemorragia. Imagina você, irmãs, 12 anos sangrando. 12 anos, com todo respeito. As mulheres, quando entram nesse período, já é um caos. Você imagina. É impressionante. Deus é um ser criador tremendo, sem igual, porque uma mulher sangra durante 5 dias e ela continua viva. Imagina isso. A mulher sangra durante 5 dias e não tem anemia. Continua viva. Só Deus, irmãos, para fazer uma coisa dessa. A mulherada reclama de 5 dias, 6, imagine 12 anos direto. Sabe o que é isso? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a gente precisa aprender isso. Precisa. Outro exemplo, claro, sobre essa questão do tempo de Deus. Lembra de Davi? Davi aparece no cenário de 1 Samuel, capítulo 16, ainda jovem, dizem os estudiosos, com 17 anos, pô José. E ele aparece no meio de um momento meio tumultuado. Deus fala que havia rejeitado Saul e vira para Samuel e fala que encontrou um homem segundo o seu coração e manda Samuel ir em busca de Davi, ungir Davi. E Samuel entra na casa de Jessé, o pai de Davi. Os irmãos de Davi são todos guerreiros, lindos, maravilhosos, altos, né? Todos eles estão na casa, Eliabe, Eleazar, todos eles estão lá, né? Os camaradas estão lá e aí passam por um e nada. O Davi está lá no campo, pastoreando, distante, o jovenzinho esquecido, né? O mais novo. Deus chama ele e Deus unge ele rei sobre Israel. Manda Samuel. Até Davi, daquele momento da unção, ao trono, quando ele assumiu, se foram 13 anos. Sabia disso? Quando Davi assume Judá, e nem era Israel ainda, ele assume Judá, porque as tribos estavam em contenda. Judá, Davi tinha 30 anos de idade, se passaram 13 anos. Você acha, com todo respeito, que as coisas acontecem de um dia para o outro? Você acha que as coisas mudam de um dia para o outro? Você acha que pode mudar as coisas de um dia para o outro? Você acha que as coisas tudo funcionam como a internet? Como o fast food aí das comidas que a gente tem? A gente precisa aprender isso, irmãos. A gente tem perseverança nas coisas que a gente faz. A gente começa a correr, mas a gente para.
porque a gente parece que as coisas não estão dando certo, então a gente desiste, larga, abandona. Eu estava pensando essa semana, já estou caminhando no meu 5º ano aqui em Rocha Miranda. 5º ano. A vida passa, o tempo passa. Eu cheguei aqui, eu tinha 27 anos, já era mais magro, tinha cabelo, muito mais cabelo do que eu tenho hoje, eu careca aqui, ó. Minha mulher, no dia da primeira mensagem minha, falou para mim que o cabelo está com caminho de rato para baixo da cabeça. O tempo passa, irmãos. Para alcançar os objetivos, os sonhos que nós temos, não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro que as coisas acontecem. Para você chegar, para você se formar na faculdade, tem um período. Você tem que ralar, suar a camisa. Sabe o que eu ouvi dos meus professores, ouço até hoje dos médicos lá, dos camaradas lá, os doutos da vida? O que você faz de meia-noite às 6 horas da manhã? Estuda, meu filho. Faz uma garrafa de café e dá teu jeito. Os caras falam. Nada vem de mão beijada. Eu lembro que no seminário, quando eu era seminário, eu saía de trabalhar o dia inteiro, morava no Campo Grande, ia para o final da sala, porque não me aguentava de sono, de estudar a noite toda. Pedi ao professor se podia tomar um café e ficar em pé na sala para não dormir. Você acha que as coisas caem do céu de um dia para o outro? Tem tempo, meu filho, tem um tempo de Deus. As coisas não acontecem de um dia para o outro. E a gente precisa aprender a perseverar. O José, meus irmãos, perseverou diante de Deus. Ele se manteve fiel diante de Deus. Esperou o tempo de Deus sobre a vida dele. Terceira coisa, a gente precisa entender, esperando o tempo de Deus, que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Às vezes nós nos esquecemos disso e achamos que Deus se esqueceu de nós quando a coisa começa a apertar. E aí a gente procura um monte de coisa. Passa dificuldade financeira, começa a passar dificuldade financeira. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando isso, pastor, estou orando, estou com uma dificuldade financeira, passando um momento ruim da minha vida. E Deus falou comigo que eu tinha que pegar um empréstimo. Eu falei para ela, mentira. Deus não vai falar com você que você tem que pegar um empréstimo. Como é que Deus vai falar com você que você vai pegar um empréstimo? Empréstimo tem juros, sabia disso? Juros. E a Bíblia condena juros. A Bíblia condena empréstimo com juros. Como é que Deus vai mandar você pegar o empréstimo? Eu acredito muito mais que Deus vai mandar você acreditar na provisão dele, que Deus proverá. É isso que a Bíblia apresenta. Pastor, como é que eu vou fazer, meu filho? Deus proverá, vamos orar. O problema é que a gente não tem fé, irmão. A gente não acredita nesse negócio. A gente fala que acredita, mas não acredita. Primeiro, momento de dificuldade. Eu ouço pessoas falando direto. Não tem mais nada a fazer, pastor. Agora é só orar. Só orar? A oração move o mundo. A oração move as coisas. Jesus falou que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente move uma montanha de um lugar para o outro. Só orar? A Bíblia fala em Tiago que a oração do justo pode muito em seus efeitos, que a gente só pode orar. A gente precisa aprender, irmãos, que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Mas o problema é que a gente não consegue esperar o tempo de Deus. E a gente quer fazer as coisas, resolver as coisas no nosso braço, na nossa força. E a vida não é assim. A gente precisa aprender a ser dependente de Deus. Tira o salmo de Davi, que Davi fala: confia no Senhor, espera nele, e Ele satisfará os desejos do teu. Guarda no Senhor, descansa no Senhor. A gente precisa aprender isso, irmãos. E aí, isso me fez lembrar, nesse texto, não sei se você sabe, mas José teve 2 filhos. O texto diz que os 2 filhos de José fazem a gente entender exatamente essa questão de que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. O primeiro filho de José dele se chamou Manassés. Manassés significa aquele que está entregue ao esquecimento, aquele que está entregue ao perdão. O José tinha todos os motivos para não se esquecer o que os irmãos dele fez com ele, o que o Potifar, a mulher dele, fez com ele, tudo que ele passou na vida dele. Ele não tinha direito de não se esquecer do copeiro lá que se esqueceu de falar com o faraó sobre o sonho que ele interpretou. Mas José, ele resolveu liberar o perdão do seu coração. Ele resolveu abrir mão disso. E o primeiro filho, ele bota exatamente isso.
Ele bota o compromisso dele com Deus à frente da sua pessoa. Ele bota a sua vida em detrimento ao querer de Deus. Ele aprende que ele precisa perdoar. Ele precisa ter o coração dele aberto. O segundo filho que ele tem fala sobre o compromisso de Deus com ele. Efraim significa frutífero, fértil, aquele que se multiplica. José, porque perdoou, porque teve compromisso com Deus, olhou para Deus, Deus o fez prosperar na terra, ele foi e teve as mais diversas aflições da vida dele. Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Eu termino, irmãos, falando que Deus é especialista em mudar histórias. A história de José era uma história que tinha tudo para dar errado, tudo. Eu estava vendo esses dias, e estava vendo o pessoal que faz Paralimpíada, né? E fizeram um vídeo, não sei se vocês viram na internet esse vídeo, desses atletas paralímpicos entrando numa academia. Eles iam treinar numa academia normal, pelo Brasil afora. E entravam um anãozinho na academia onde estava um monte de musculoso, os caras tudo fortão, o anãozinho ia fazer subir no reto, você deita naquela cama e levanta o peso assim. O anão estava levantando 60 quilos de cada lado. O maluqueiro desesperado olhando para ele: não, você não vai conseguir, isso vai cair em cima de você. O cara todo fortão, não aguentava pegar os 60 quilos do anão. O maluco fazendo negócio. Entrou um outro rapaz em cima das pernas, numa academia que o pessoal estava correndo na esteira. E o cara, quando subiu na esteira, trocou o negócio da perna, botou o negócio de corrida e começou a correr. Todo mundo ficou boquiaberto, porque o cara foi que correu mais, 3, 4 vezes mais que todos os outros. Entrou lá na academia de judô, a menina era cega, e ela pegou todo mundo na academia. Histórias que tinham tudo para dar errado, mas as pessoas simplesmente resolveram acreditar. E Deus é especialista em mudar história, irmãos. A gente pega na Bíblia, a gente vê isso, de Gênesis a Apocalipse, Deus operando, transformando vidas, e Deus continua fazendo isso, irmãos. Deus continua fazendo isso em nossas vidas, mas nós precisamos acreditar que Ele é o mesmo, que Ele tem poder para transformar. Isso são princípios, irmãos, não são fórmula de bolo, são coisas que você vai fazer, você vai honrar a Deus. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar você para você conseguir alcançar os seus objetivos. Vai ser fácil? Nunca é fácil. Nunca tem medo. Nunca. Diz as Sagradas Escrituras que aquele que quer servir a Deus certamente padecerá sofrimento. Nada de um dia para o outro. As coisas não funcionam como nós pensamos, mas Deus sempre nos dá a possibilidade de um novo recomeço. Queria orar nesse momento, queria que você abaixasse a sua cabeça. Queria que você pensasse sobre a sua vida. Às vezes, nós desanimamos, nós nos entristecemos, nós olhamos para as circunstâncias, as dificuldades nos abatem, nos desmotivam. O José, ele recebeu palavras de maldição, palavras de desmotivação, até mesmo dos seus irmãos, daqueles que deveriam ser o seu pilar, seu alicerce numa vida. Foi dentro da sua família. José recebeu inveja das pessoas, falaram mal de José, repudiaram dele, falaram coisas que ele não tinha feito. Mas José teve uma escolha, ele optou, foi uma escolha, e sempre é uma escolha. Eu queria que você lembrasse disso essa noite. Quando coisas ruins acontecerem, quando as coisas parecerem que não estão dando certo, quando às vezes até mesmo parecer que Deus se esqueceu de nós, Deus não se esqueceu de nós. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E a gente precisa perseverar como José perseverou, sendo fiel ao Senhor.
Deus, o seu tempo agirá ao nosso favor. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós aprendemos com a tua palavra sempre nos instrui, sempre nos educa. Ela é pedagógica, ó Deus, ela é andragógica, ela, ó Deus, move os nossos corações, ela nos faz, ó Deus, sair de nossa zona de conforto, nos faz, ó Deus, mudar a nossa cosmovisão acerca de uma coisa, ela nos faz, ó Deus, entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo exemplo de José. Ó Deus, um camarada vitorioso, um camarada que tinha tudo para a sua vida dar errado, mas, ó Deus, ele confiou em Ti, perseverou em Ti, ó Deus, em Ti, ó Deus, seguindo Tua palavra, seguindo Teus princípios, ele obteve do Senhor a vitória de sua vida, construiu uma família, ó Deus, viveu dias prósperos, mas o mais importante de tudo é que ele viveu, ó Deus, uma vida de relacionamento contigo, e tudo isso se desdobrou na sua vida. Os momentos difíceis, José não murmurou, José não se esqueceu do Senhor, José não virou as suas costas para Ti, continuou fazendo bem, continuou sendo mesmo um homem, Senhor. E nós, ó Deus, queremos aprender com José, queremos ter uma vida vitoriosa, e para essa vida vitoriosa acontecer, queremos, ó Deus, aplicar esses princípios da vida de José nas nossas vidas, para que, ó Deus, nossas vidas também honrem e glorifiquem o Teu nome. Fica conosco, Senhor, nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana de paz,